Boa tarde, meus queridos. Então, vamos lá, indo direto ao ponto aí. Agradecer o pessoal que almoçou rápido e veio pra cá. Que depois do almoço eu sei que é bem dolorido. Mas fiquem tranquilos que eu não vou deixar vocês dormir, não. Que aqui a gente vai esquentar aí essa revolução com relação aos dados e dados que apoiam a gente na tomada de decisão. Então, para a gente não delongar no tema, eu sou o professor Lacier. Depois o currículo fica aí disponível. Um ser humano com nome diferente assim não se esconde fácil, tá? Então, digitou Lacier, não tem plano B, meu amigo. Só tem esse gordinho aqui mesmo. E aí, só para a gente permear aí, em relação a um rápido conceito, alguns fatos, pensamentos e observações sobre a formação de cultura em termos de ciência de dados e data drive. Tá? Por quê? Porque não adianta você achar que é só um pedaço da sua empresa, como a galera de laranja que está saindo, que precisa lidar com dados. Se você não envolver toda a companhia, pode sair. Porque isso aqui é o que faz as grandes operações hoje serem diferentes. E não adianta você falar que, mas o meu link é muito melhor do que o do meu concorrente. Tem certeza? E provavelmente ele tem até o mesmo fornecedor que você. Provavelmente ele usa a mesma ONU, a mesma OLT e as mesmas consultorias que você usa. Por que ele é extremamente melhor que você? A ponto de justificar o cliente trocar de fornecedor. Porque hoje não tem cliente novo, né? A não ser que você mora numa cidade que o índice de casamento seja muito alto. Porque, diferente disso, 97% das pessoas já se declaram ter banda larga. A gente está quase alcançando o número de celulares. Então, se você não pensar diferente, se você não fizer diferente, é até engraçado porque eu tenho um dos temas do evento aqui é pense fora da caixa, né? Tem essa cultura de uma caixa saindo várias caixas de dentro. E é essa pegada que a gente vai seguir aqui. Então a gente tem aí um enorme volume de dados que a gente vem juntando, né? E aí tem dados de tudo que é espécie, né? Então a gente tem dados sobre saúde. Tem um laser verdinho, mas não serve para muita coisa nessa tela. E a gente tem dados de IoT, dados financeiros, tem dados de tudo que é lado, né? Então, mas quais são os dados que nos interessam? Tá? Então, por exemplo, por que barateou muito aquelas máquinas de limpeza residencial? Porque os caras entenderam que se eles tiverem um mapa da sua casa e uma perspectiva de quantos eletrodomésticos, qual é o tempo de vida útil deles, e tudo o que você tem na sua casa, inclusive a hora que você chega, a hora que você sai, administrado por essas máquinas de limpeza, eles podem fazer você comprar mais coisas. Ou eles podem mandar propaganda para você só quando você está em casa, onde você tem uma tendência maior de fazer compras. É por isso que esses dispositivos se baratearam. Não porque aumentou a escala, mas porque aumentou o nível de utilidade deles usando seus dados. Porque, gente, na internet, tudo que é de graça tem duas moedas. Capacidade computacional, vulgo o SkyGato, que está lá na casa da maioria dos nossos clientes. Ele está usando a capacidade computacional, o link do cara, a eletricidade do cara de graça, para fazer N coisas. Uma delas é decodificar a TV ilegalmente, mas existem várias outras coisas. E a segunda moeda são os seus dados, que a gente tem a mania de oferecer eles gratuitamente, né? Através de LinkedIn, Instagram, Facebook, etc, etc. Só que o seu cliente te oferece uma série de dados que muitas vezes você não usa e você vai ficar horrorizado com isso. Então, beleza. Então, a gente tem aí 3 Vs que são críticos, tá? Então, a gente tem velocidade. Se você demorar para fazer isso, seu concorrente já pode estar muito na sua frente. E aí, quando você descobrir que você tem que fazer isso, não vai dar mais tempo. Você tem variedade dos dados. Vocês já repararam que do lado de toda a Havan, aquela loja lá de... sei lá do que vende tanta coisa aquele negócio, desde toalhinha até mobiliário vendendo aquele treco. Tem uma loja de pet. Pode reparar. Praticamente do lado de todas as Havans tem uma Cobase.
Eles são sócios? Não. Mas eles dividem o mesmo público. E sabe quem descobriu isso? A Decathlon, que também divide o mesmo público. Então, normalmente, tem 3 lojas. Porque aí os caras dividem estacionamento, os caras dividem marketing, os caras dividem o público. Ou o cara que normalmente vai na Havan, ele tem um pet. E muitas pessoas no Covid começaram a fazer alguma atividade ligada à saúde. E aí a Decathlon vai lá e atende esse perfil também. Então, assim, quem na sua cidade você está se coligando? Com quem na sua cidade você está criando relação? As pessoas que me acompanham há mais tempo sabem que ano passado eu fiquei mais da metade do ano na África do Sul. O maior provedor da África do Sul, ele é o maior porque ele tem marido de aluguel. Porque eles detectaram que na África do Sul é o país que mais tem viúva no mundo. E elas precisam de marido de aluguel para trocar uma torneira, para trocar uma lâmpada. E o provedor de internet oferece esse serviço. A maior operação de internet lá, ela é a maior por conta do serviço de marido de aluguel, não é pelo link. Até porque eu usei o link deles, é meia boca. Mas eu falei com a dona da casa, que eu estava no Host Family, falei, por que você não troca? Tem operadora muito melhor aqui. Ela, não, mas não tem marido de aluguel. Se a internet ficar um pouquinho lenta, não tem problema. O cara vai continuar vindo trocar a lâmpada para mim, consertar a descarga, trocar um piso que quebrou. Isso é mais importante do que a minha internet. Então, a gente vai ter que pensar fora da caixa. Tá? E a gente tem volume, variedade, veracidade, porque tem gente aí comprando dados que não é real, tem gente pagando para youtuber que comprou seguidor. Cara, é muito melhor um youtuber da região maior ali onde você opera, que tem ali 100, 150 mil assinantes, você pedir para ele fazer a propaganda do seu provedor, ou você pegar um youtuber que tem 2.000, 3.000 seguidores e pedir para ele fazer a propaganda do seu provedor, só que ele está na sua área de cobertura. Cara, é muito melhor você pegar 10 caras de 3.000 para falar de você, de 3.000 seguidores, do que você pegar um cara de 100.000. O cara de 100.000 é a propaganda no Jornal Nacional, que é aquele tiro de canhão, pum, que acerta um monte de gente, hoje nem tanta gente mais assim. Mas o cara de 2, 3.000, ele vai falar, ele quase um mantra para o público dele. O público dele são fiéis seguidores. E ele cuida desse público como uma moeda de ouro, porque ele não é pequenininho. Ele não é mais aquele cara grandão que está fazendo por volume. Só que você só vai ver isso, cara, se você medir. Porque se você não medir, não adianta nada. Você vai ficar dando tiro para todo lado e falando o quê? O marketing não presta, o marketing não traz lead qualificado. Entendeu? Pô, eu tenho uma agência que faz A, ou B, ou C, e eu troco a cada 6 meses, 8 meses, eu troco de agência para ver se muda alguma coisa. De repente, o que precisa mudar é a maneira de você olhar para os números. Porque seguidor segue conteúdo. Seguidor não segue post de aniversário do mês. Seguidor não segue post de aniversário da cidade. E o seguidor segue muito menos aí num banner escrito 100 mega, tantos reais. Isso é vitrine. Isso não arrecada like também. Porque senão a sua agência vai lá e compra like para te manter pagando a conta. Aí você vai ficar felizão, pô, não, tem um montão de like. E você vai ver a venda não cresce. E aí você pega uma agência séria que não tem nenhum like, mas a venda cresce. Por quê? Porque a vitrine chegou onde tem que chegar. Por quê? Porque os caras medem. Esse é o ponto. Não adianta você falar que quer ter seguidor, que você quer ter like, se você não tem conteúdo a ser seguido. Vai seguir o quê? Você seguiria uma página onde só tem preço e aniversariante do mês? Eu não sigo. Um pouquinho de história, um slide. Revolução agrícola, quem tinha terra tinha o poder. Na Revolução Industrial, quem tinha os meios de produção tinha o poder. Hoje, quem tem dados
tem o poder. Quem tem a informação tem o poder. Você pode ver que a maioria das empresas que foram compradas aí, que fizeram algum dos milionários que a gente segue profetizando na internet, eram tudo empresas que não tinham nem 40 funcionários, 80% era nerd, e o que a empresa tinha? Volume. De quê? De dados. Gente conectada nela, gente se importando com aquele conteúdo. Alguém já ouviu falar de uma empresa chamada Canui? Canui é uma empresa de manicure, né? Ela cadastrava manicure para que a mulher, numa emergência, escolhesse uma manicure via app que ela ia até você. A Natura pagou 6 bi nessa empresa. 6 bi. Numa lista de manicure. Sério. Está na internet. Meu amigo está aqui balançando a cabeça desesperado, dizendo, foi. Cara, o que o cara tinha era uma lista de manicure. Ponto. Só que do outro lado ele tinha o quê? Uma lista de mulheres que se importam com beleza. Quem comprou? A Natura. Por que será? Porque ela consegue pegar aquela lista de mulheres que se importam com beleza, que estão predispostas a contratar uma manicure e vender o quê? Mandar não só a pessoa ir lá como manicure, mas ir lá como um representante da Natura e já vender todo aquele pacote de coisas. Em 2 viradas de ciclo, quer dizer, 2 ciclos de 6 meses, a empresa valia o dobro na mão da Natura. Então, ela não comprou a empresa, gente, ela ganhou de brinde. Porque a empresa se pagou em 1 ano. Então, assim, como é que você está olhando para os seus dados? Eu vejo um monte de cara vendendo provedor, eu falo para ele, mas tu negociou tua carteira de cliente como? Ah, contando posição no poste. Eu falei, mas tu tá foda mesmo, hein? Que eu conheço provedor aí já há mais de 10 anos que ele tem praticamente o cadastro da cidade dele inteira, porque todo mundo já foi cliente dele em algum momento. E ele nunca perguntou se o cara tinha um pet. Ele nunca perguntou quantos filhos tinha na casa da pessoa. Ele nunca perguntou qual era a idade média dos moradores daquela residência. Porque, vou te falar, se tu tivesse perguntado, tu vendia pelo preço do dobro. Porque esse conhecimento pode fazer o cara trocar ou não de operação. Por exemplo, na casa do meu sogro, quem paga a conta? O meu sogro. Quem escolhe a internet? Meu cunhado de 15 anos. Nem produz receita a criatura. Só gasta. Não, mentira, agora ele é estagiário. Entendeu? Mas até ano passado não fazia nada. Mas quem escolhia? Ele. Quem pagava a conta? O meu sogro. E um belo dia eu recebi a propaganda de um provedor lá na casa deles, eles me chamaram para ver, falando só sobre jogos. A propaganda inteira do cara só falava sobre jogo. E aí a gente veio descobrir que esse provedor usava a base do IBGE para descobrir onde tinha menores de 18 anos e botava a propaganda na porta do cara que só tinha menores de 18 anos. Porque aí a gente fez o quê? Porque eu sou aquele cara pentelho, né? Eu fui em todos os amiguinhos da rua. As casas que não tinham menores de 18 anos não tinham colocado o panfleto. Eu falei, caraca, cara. Os caras não estão brincando mais, não. Os caras estão levando o jogo a sério agora. Sabe por quê? Que teve uma amiga aqui de manhã falando da TIM, da Vivo e tal. Você sabe o que a Vivo faz na minha cidade? Ela me dá desconto se eu pegar a minha base de funcionários e disser para ela onde eles moram, para eles darem desconto na internet pelo cara ser meu funcionário. Eles estão querendo matar a gente na raiz. Eu falei, tá maluco? Some daqui. Eu só não compro celular de provedor porque não tem nenhum provedor da minha cidade que mexe com celular, senão eu comprava de provedor. Eu tenho 3 links de provedor. Mas os caras estão muito vorazes. Por quê? Porque a gente assusta eles. Só que tem um número que é triste, né? Mais de 50% da banda larga do país, doméstica, observem, doméstica, está na mão de provedor. E por que só 6% das empresas estão na mão de provedor? Alguém sabe me responder essa pergunta? Alguém levanta a mão aí e se encoraja?
Por que que na casa do cara a gente atende, na empresa do cara a gente não atende? Alguém consegue me dizer por quê? A resposta é velha e é simples. Tu já viu empresa no Brasil que não tem telefone fixo? É cultural. Tem município que, se você não preenche o campo telefone fixo, a prefeitura não libera o seu código. Por quê? Porque é uma plataforma velha, os caras não atualizaram o telefone fixo, é quase um mantra. E aí tem um monte de provedor desses maiores colocando telefone fixo e você lá, ai meu Deus, o que eu faço para brigar com o meu concorrente? E tu não vai lá e bota a porra do telefone. Para quê? Para atacar as empresas, porque a empresa tem um puta espação gigante. O doméstico é briga de faca. Não sou eu que estou falando não, tá? São os dados. E a gente tem aí o que a gente chama de novo petróleo, né? Que são todo esse emaranhado de informações que a gente tem e não usa. Tá? E a gente precisa fazer o quê? Aprender a refinar esse abençoado desses dados. Tá? Então, a gente vai entender aí como é que essa mecânica funciona. Então, a gente descobriu que não conhecemos através dos dados, porque tem muita informação do seu cliente. Por exemplo, você quer ver um negócio que eu acho super bacana? Quem aqui, levanta a mão, por favor, faz promoção para cliente novo entrar? Levanta a mão aí. Quem faz? Aquela promoção de captação de cliente, dá roteador, faz não sei o quê, vai lá. Só falta carregar o cliente novo no colo. E quem aqui conhece os seus clientes, o seu top 100 clientes que nunca atrasou um boleto? Esse cara paga teu salário, cara. O cara nunca atrasou um boleto com você, está lá com você 3, 4, 5 anos, nunca atrasou um boleto, mas dele você nem o NU trocou. E vou te falar que tem uns aqui que o cara está no rádio ainda. Entendeu? Já vi uns 4, 5 rindo que tem consultoria comigo, que eu sei, eu bato na ferida. Por que esses caras que estão ali confiam em você, você teve aquele monte de rompimento, teve um monte de problema, e o cara não cancelou? Ele vende mais do que o teu vendedor. Ele vende mais do que o teu marketing indicando os vizinhos. E tu não lembra que esse cara existe, cara. Sabe por quê? Porque tu não mede. Eu tenho certeza que a sua equipe sabe até o MAC address, o IP daqueles clientes que mais liga para encher o saco. Mas dos caras que te pagam bonitinho todo mês, você ignora. E sabe o que esse cara vai fazer se ele se sentir abandonado? Vai mudar para quem dá atenção para ele. Por quê? Porque quando eu entro, eu sou bem recebido. Eu tenho promoção, eu tenho Wi-Fi 6, eu tenho ponto adicional, eu tenho 1 bilhão de coisas. Mas pelo fato de eu já estar dentro da base, eu sou ignorado, eu sou esquecido. Se você continuar seguindo esse caminho, eu acho que não vai dar bom. Obter insights preditivos e que geram ação com base nos dados. Isso é uma ação com base nos dados. Tá? Criar produtos que tenham um impacto imediato no seu negócio. Eu vejo uma galera tentando implantar TV. Eu não sei até onde TV vai vingar. Tá? Baseado em todos os streamings que a gente já tem disponível aí. Eu, por exemplo, na minha casa, tenho conta em todos os streamings e não tenho TV. E malemar assisto TV aberta eventualmente. Então, eu não sei até onde a TV vai fazer sentido. Comunicar histórias relevantes sobre o seu negócio. Cara, as pessoas na cidade que você atendem sabem que você está lá gerando emprego, sabem que você está lá pagando imposto, sabem que o dinheiro que você coloca na cidade fica na cidade, sabem que você contrata naquelas cidades e que você faz parte daquele ecossistema municipal. Hoje as pessoas adoram uma comunidade. Hoje as pessoas adoram esse tipo de relacionamento. Só que tu não abrir a boca para falar, o cara não vai adivinhar. Ele vai achar que você é de outro lugar. Principalmente se tiver aqueles nomes de provedor bem estrambólico que os pessoal adoram colocar, aí que ele não sabe nem de onde você é. Ou o provedor que pegou e botou o nome da cidade de origem. Aí ferrou. Aí quando você vai para a cidade do lado, às vezes, eu moro em Londrina, né? Se existisse um provedor chamado, sei lá, Londrina Nananã, e ele fosse abrir em Maringá, ele não ia vender nada, porque as cidades se odeiam. Então, assim, tem que pensar estrategicamente.
Construir confiança em decisões que guiem o valor dos negócios. Então, assim, você está fazendo por quê? Qual é a motivação? É para arrebanhar cliente? É marketing? É solidificação da marca? Você vai na feira de ciência da sua cidade, colocar lá o seu administrador de rede para falar para as crianças o que é a internet, e aí você pega... Sabe qual que é o vendedor que eu mais gosto? A diretora da escola. Sabe por quê? Porque você vai lá dar aquela lembrancinha que custa uma merreca para cada criança. A criança chega em casa infernizando a cabeça dos pais, querendo trocar para a internet do tio que foi lá falar com ela, porque criança é uma sarna quando quer o negócio. Aí você fez o quê? Você plantou o vendedor dentro da casa. E não interessa quem é o provedor que está lá, se ele é bom, se ele é ruim. Você agora é o tio da internet, meu amigo. E aquelas crianças vão aterrorizar até virar teu cliente. Por quê? Que você falou que ia mandar um bonequinho do provedor para casa de cada criança que contratasse seu link. Pronto, ela quer o demônio do bonequinho. Eu já fiz isso. É cruel, mas vende pra caralho. Vende muito. Eu fiz quase 2.000 bonequinhos em 90 dias. Meu sócio falou, cara, eu odiava esse bonequinho, agora eu amo. Porque a gente desovou tudo nas criancinhas. Todo mundo que virou cliente nosso, a gente foi lá e deu o bonequinho. E aí, gerência, manipula, extrai e interpreta conhecimento de um gigantesco volume de dados. Porque assim, gente, tu tem dado demais lá. Muita informação. Agora, muito provavelmente, eu também vou contar um negócio para vocês, ela vai estar incompleta. Sabe quando o seu atendente atende o cara correndo? Não, qual é o CPF, nome, endereço para mandar o boleto? Acabou. Todo o restante daquele painel, você pediu para o cara do seu sistema desativar as informações como obrigatória, porque o que você está pensando? Eu tenho que fazer o boleto chegar na casa do cara, eu tenho que conseguir abrir uma OS para esse cara e o PPP tem que autenticar. Acabou. Todo o resto dos dados você ignorou a vida inteira. Tá? E agora não tem mais jeito, você precisa voltar a preencher aquilo ali. É por isso que quando a gente liga para qualquer operadora, o cara te faz 700 perguntas antes de te perguntar o que você quer. Para quê? Para atualizar o cadastro. Tá? E esse é o grande desafio aí dos Big Datas. E aí a gente, parte de teorias e técnicas de vários campos e disciplinas que são usados para investigar e analisar essa quantidade de dados para apoiar a decisão dos negócios. Então, assim, isso não é feito por um menino de 15 anos que sabe usar bem o Excel. Isso nem dá para fazer no Excel. E olha que eu sou professor de Excel desde 99. Não dá. Tá? Você pode ser o ninja que for do Excel, meu amigo. Ele não vai aguentar, porque o Excel tem uma limitação de linhas. Então, identificar, comunicar valores através de dados e tratar dados como o principal capital da companhia. Se isso não vier de baixo para cima, também não vai funcionar. Tá? Abordar os impactos das mudanças culturais, orientar a dados, equipar seus colaboradores com a informação. Por exemplo, tem um site, fica aí a propaganda, chamado CATTA, C-A-T-T-A. Eu não sei o que esses malucos fazem, mas eles têm o telefone fixo de todo mundo, de todas as ruas do país. Meu amigo, tu vai ligar para a casa do cliente no telefone fixo dele, meu irmão. Pelo amor de Deus. Se tu não conseguir vender, só por Deus. Pô, Lacê, mas se o cara ainda estiver no contrato de fidelidade, não tem problema, sabe por quê? Porque tu tem CRM. Aí você vai lá anotar no CRM que aquele cliente te deu uma atenção, mas ele está amarrado num contrato de 12 meses, que só se passaram 2, ainda faltam 10, mas quando chegar no 8º para o 9º mês, que é quando ele começa a namorar alguém para trocar, tu já vai estar ligando, então você mantém a boca do funil cheia. Você não precisa ficar igual um maluco ligando desorientado. Não. Se você preencher um CRM, o CRM vai orientar você. Olha, essa galera aqui desse bairro, que o provedor concorrente ABC varreu esse lugar, você vai ter a oportunidade de varrer de novo agora. Se ele tiver feito um bom trabalho, não vai perder ninguém. Se ele tiver feito um trabalho ruim, tu vai arrebentar de vender. Precisa ir lá descobrir.
Agora, tu vai ficar dando tiro de metralhador igual um maluco para todo lado? Não adianta. Tá? E gerenciar as implicações éticas dos dados, né? A gente tem LGPD. Então, o negócio não é bagunçado. Tá? Tem regra. Quem ainda não implantou LGPD, fica tranquilo, a sua multa já está para chegar. É questão de tempo. Entendeu? Porque o provedor é assim, né? Porque como eu sou lá da Idade da Pedra, todo mundo só lembrou que a Anatel e passou a acreditar que a Anatel existia quando as multas começaram a chegar. Aí todo mundo tirou licença da Anatel. Só se olhar o gráfico lá. Vem 2001, vem 2002, 2003, ninguém tinha licença. 2004 e 2005 foi assim, ó. Puff. Por quê? Foi o ano que a Anatel mais aplicou multa. Aí todo mundo descobriu que tinha Anatel. Oh, meu Deus, tem Anatel. Eu sou provedor, preciso lá me cadastrar. Você vai fazer a mesma coisa que a ANPD? Que é a Agência Nacional de Proteção de Dados? Se for fazer, tudo bem. Seu bolso é meu guia. Você que vai pagar a multa, não sou eu. Tá? Fica tranquilo. O governo não vai deixar de te cobrar. Aí a gente tem aí as 10 tendências do Gartner, né? A gente não pode deixar, obviamente, de dizer a fonte, porque eu não sou a fonte de conhecimento nenhum. Então, a gente tem inteligência artificial, mais inteligente, mais rápidas e mais responsáveis. Né? Então, a gente tem o declínio dos dashboards. Sabe aqueles dashboards feitos no Excel, aquelas planilhas horrorosas, aquelas coisas sem nenhum nível de inteligência e interação? Esquece, aquilo não existe mais. Tá? Então, a gente tem inteligência de decisão. Então, você passa a tomar decisões muito mais eficientes, baseado nos números, e esses números conseguem ser preditivos. Você consegue olhar 1, 2, 3, 5 anos para trás e prever facilmente o que vai acontecer, no mínimo, nos próximos 12 meses e reagir a isso. Ok? Aí a gente tem X-Analytics, gerenciamento de dados aumentado, nuvem de dados, mundo de dados e análise que colidem. Então, assim, o que são análises que colidem? É você juntar ao meu cliente, que é melhor pagador, em quais bairros esse cliente está e qual perfil de plano esse cliente usa. Ou, o meu plano mais vendido é o meu plano que mais dá lucro? Ou ele é meu plano mais vendido exatamente porque ele não me dá lucro? Então, você precisa começar a colidir os dados para poder fazer sentido. Blockchain, análise de dados mais avançadas, isso aí já é uma coisa um pouco mais para frente, e relacionamentos que formam a base de valor analítica. É quando você começa a cruzar dados que, em teoria, não fazem nenhum sentido, mas podem aumentar a sua venda. Por exemplo, qual é a quantidade de pets que tem na cidade XYZ que eu vou fazer propaganda? Ah, é uma cidade que tem muito pet? Na sua propaganda tem que ter um cachorro, tem que ter um gato, um periquito, porque as pessoas vão criar empatia com o seu material. Não, você vai lá e bota o quê? Um gamer. Média de idade da cidade, acima de 45 anos. Tu está de sacanagem. O cara vai ignorar a sua propaganda. Por quê? Porque naquela região, naquele ecossistema, não tem gamer. Não tem. Tá? E aí a gente tem aqui, sempre, né, curva de comportamento. Então, dados não tratados, dados limpos, relatórios, aí a gente tem OLAP, e aqui, nessa faixa, a gente ainda não fez nada. Só higienizou e organizou. Aí eu tenho modelagem estatística, modelagem preditiva, e aí a coisa começa... e aí a coisa começa a acontecer. Obrigado. E aí a coisa começa a acontecer. E você vai subindo, 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 até que você chega o quê? Num sistema autônomo, onde você tem tomadas de decisão totalmente automatizadas. Por exemplo, quando o cara me liga e fala assim, pô, Lacê, eu queria fazer aqui um bot para atender o cliente. Primeira pergunta que eu falo para ele, o teu sistema suporta ficar me mandando informação de volta? Porque o bot é só um cara que faz pergunta, né? Ele faz pergunta para o cliente, repassa essa pergunta para o banco de dados, o banco de dados tem que responder para ele reagir. Se essa reação vai ser mostrar alguma coisa para o cliente, enviar uma segunda via de boleto, mandar um reset na ONU do cara, depende de construção. Tá? Então, não adianta. Se você não conseguir construir essa curva, você vai morrer aqui na faixa onde os humanos tomam decisão, que é no OLAP. Aonde você fez o quê? Nada, só arrumou os dados.
Você mal organizou eles. Tá? Beleza, aí a gente tem tratar o dado como principal recurso para alavancar a geração de insights, empoderar os membros da organização, porque assim, Lacier, eu não posso deixar meus dados na mão do meu funcionário. Então tá, tu vai deixar na mão de quem? Minha? Que não trabalho para você? Mas meus funcionários não podem saber todos os meus dados. Meu querido, ele já sabe. A maioria dos sistemas de provedor são mal configurados. O cara tem login de administrador para fazer tudo. Ele só não apaga e cria boleto. É só a parte do financeiro que você escondeu dele. Todo o resto ele já tem acesso. Se ele quisesse roubar sua carteira de cliente e vender para o vizinho, ele tinha feito já. Só você que não se apercebeu disso. Por quê? Não, porque o financeiro está oculto. Tá, ele não quer saber quanto você fatura, não. Ele sabe fazer conta. Ele olha o plano mais vendido, multiplica pelo número de clientes que você tem. Pronto, acabou, ele já sabe quanto você fatura. Então, para com essa maluquice. Entendeu? Isso é proteção infantil. Framework que apoia os membros da organização para colaborar. Se você não tiver um pacote de dashboard decente, isso não vai funcionar. Se você ficar mostrando esses dados para o cara, um monte de linha, com um monte de número, o cara não vai entender. Por quê? Porque tu vai botar um nerd para fazer isso, que para ele uma tela preta com um cursor e uma pancada de dados passando, para ele é lindo. Para todo o restante da companhia não faz nenhum sentido. Tá? Então você precisa construir dashboards que façam sentido. Entendeu? Compreender a essência dos dados e analytics, né? E como ambos podem colaborar com você, monitorar de perto a performance da organização. Então, assim, quem que é a sua equipe que mais instala? Qual que é seu POP que mais dá problema? Agora tem um indicador que eu acho maneiríssimo, né? Qual é a sua POM que está esgoelada? Porque eu estou vendo um provedor que tem GPOM, mas só pode instalar no máximo 32 clientes. Por quê? Porque está vendendo plano de 700 mega. E quando a gente vendia plano de 700 mega antes do Covid, o cara não usava, né? Agora não. Passou a Copa, todo mundo comprou aquela infeliz televisão que consome uma banda desgracenta, e todo mundo quer ver o cara está morrendo de rir aqui, ó. E o cara quer ver o troço em 4K, ele está batendo lá 300 mega, 400 mega de tráfego. Aí o que acontece com a sua GPOM? Esgoela. Aí você tem que fazer o quê? Diminuir o número de assinantes. Entendeu? Porque eu estou para achar um fornecedor de XGPOM aí que entregue o XGPOM. Ele fala que tem, mas ninguém entrega. Entendeu? Eu conheço uma meia dúzia de provedor que conseguiu receber XGPOM. Então, assim, está todo mundo no GPOM ainda, pagando a conta do GPOM ainda. Está igual o 4G, né? Que estão pagando a conta do 4G e já chegou o 5. Então, assim, estamos pagando a conta do GPOM, chegou o XGPOM, porque a gente esguelepou a rede. Entendeu? E aí o cara ainda faz aquele provedor hack, né? O cara sai espalhando fibra para todo lado, de última milha, concentra tudo num hack só, compra 2 equipamentos daquele fabricante chinês que está fadado à morte. Estados Unidos não vai deixar barato, não, pode confiar. E aí, pai, bota o link em cima e sai para a internet. Esses caras, velho, estão numa fila da morte, que eu vou te falar, vai ser um negócio feio de ver. Entendeu? Vamos lá. Visão da estrutura. Como é que a gente faz um pipeline de um projeto de data science, como funciona a implantação desse negócio, para vocês poderem começar a sentir qual é o tamanho do problema. Então, a gente tem esse framework, ele parece todo embolado e difícil, mas não é. Aqui em cima estão as pessoas. Então, você precisa de alfabetização de dados, engajamento dos executivos, catalisadores de dados, que são normalmente a comunidade, e elemento da cultura organizacional. Se a sua empresa não pensar orientada a dados, não implanta isso aqui, pelo amor de Deus. Porque tu vai picar dinheiro e ainda vai ficar com raiva de mim ainda. Tá? Para falar o quê? Puta, não deu certo. Entendeu? Aí você cria uma governança. Então, você precisa interpretar os dados, criar linhas de origem, criar métricas. Não começa com 50 itens, começa com 3, com 2. Lá, se eu aguento 1, faz com 1. Mas começa de algum lugar. Porque o cara quer fazer o quê? Ele quer fazer o excelente, magnânimo, ultra pica da galáxia. Mas ele não sabe nem engatinhar ainda. Aí ele quer fazer o quê? Andar de Ferrari. Não, filho. Engatinha. Vai devagar no sapatinho. Para quem é mais antigo aqui, começa no 2.4. E aí vai indo até chegar na fibra ótica. Entendeu? Análise de dados é assim. Aí você tem Data Science, Machine Learning, Storytelling,
tá? Você tem que manter aí toda uma parte de engenharia, porque você precisa que esses dados não vazem para lugar nenhum, que as pessoas certas olhem o dado certo. Tá? Então, você tem que criar uma estrutura para isso funcionar. Tá? Então, assim, vou pegar meu menino lá da informática e vou mandar ele olhar os dados, baixar o banco de dados do sistema e começar a fazer umas plotagens aqui. Até pode fazer isso, mas isso vai ser útil para quê? Para você colocar no seu coração que está fazendo alguma coisa, para quando alguém na rodinha de amigo te perguntar assim, pô, tá mexendo com aquele negócio lá, que aquele gordo do lado você falou na frente sobre data science? Pô, eu já tô, cara. Já estou até gerando uns gráficos lá. Você olha uns gráficos do Excel que não serve para nada. Cara, o dado que você pegar, você tem que tomar alguma decisão com aquele dado. É para isso que a gente olha isso aqui. Então, assim, qual é meu POP que mais dá problema? Qual é a maior indisponibilidade na rede? Por que eu falo de rede? Porque normalmente a maioria dos nerds adoram a rede e ignoram o resto. Entendeu? Mas aonde está o meu plano com maior inadimplência? Por que aquele plano é o maior plano de inadimplência? Será que está vendendo aquele plano para as pessoas erradas? Será que as pessoas não têm um poder aquisitivo menor e elas se empolgaram no Covid e contrataram uma coisa muito mais cara do que elas aguentam pagar? Se você não olhar, você não vai saber. Pô, você já experimentou ligar para um cliente que está inadimplente e falar assim, olha, vamos renegociar tal, não sei o quê, e eu faço uma redução para o meu plano mais barato, para você continuar sendo meu cliente e poder pagar em dia? Porque, cara, eu nunca gostei de coleção de cliente. Nunca gostei. O que é coleção de cliente? O cara vai lá e fala assim, não, porque eu tenho 5.000 caras autenticados no meu PPP-UE. Mas chega para o financeiro fala assim, não, 3.200 pagam, o restante é uma guerra. Eu preferia ter 3.200 clientes que me pagam e abandonar todo o resto. Não tinha problema nenhum. Eu tinha menos carro, menos equipe, menos gente sugando a minha infraestrutura, eu ia ter que fazer menos preocupação com o upgrade, eu tinha que comprar menos link. Lembram da GVT? O que a GVT fazia? Chegava num bairro que tinha possibilidade de 5.000 assinantes e montava um armário para 1.600. Por quê? Ela construía rede para 1.600, ela construía 1.600 portas, equipamento para 1.600. E quantos clientes ela tinha? 1.600. 100% de aproveitamento, 0% de prejuízo. Qual é o nome disso? Acionista feliz. O provedor não tem acionista dando bicuda nele. Aí o que ele faz? Caber um bairro inteiro, 4.000 portas, bota 50 clientes dentro. Eu conheço um monte de provedores. Eu conheço provedor praticamente do país inteiro. Que tem lá 20 para 1, 15 para 1. Cada 15 portas que ele tem construído, ele tem um assinante. Cada 10 portas que ele tem construído, ele tem um assinante. Cara, tu construiu 10 vezes mais do que você tem de assinante. Tu tem noção do tamanho do rombo que você tem, do tamanho do prejuízo que você tem? E agora, com todos os postes sendo regularizados no país, que no Paraná está um inferno, no Rio Grande do Sul está um inferno, as concessionárias se falam, elas vão sair comendo o fígado de todo mundo. Porque elas entenderam que a gente é uma maquininha de fazer dinheiro pagando poste. A gente dá quase mais dinheiro do que a conta de luz das pessoas. Sabe por quê? Porque o poste não tem a mão do governo, a conta de luz tem. Então o poste vai pagar toda a manutenção do setor elétrico do país, paga por quem? Por nós. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Eles já descobriram que essa conta vai ser paga por nós. E aí, tu tem lá uma tonelada de poste, que serve para quê? Para a sua fibra ficar pegando chuva, porque tu não tem assinante. Já calculou isso? Já parou para analisar isso? Não, está esticando mais fibra. Mudar a mentalidade dos colaboradores. Então, patrocínio dos executivos. Cara, se a alta gestão não quiser, não vai acontecer. Simples assim. Tá? Degrau a degrau. Não pula 10 degraus. 1 degrau por vez. Vai na minha. 1 degrau por vez. Tu nunca fez porra nenhuma. Vai fazer 10 agora. Não, faz 1. Depois faz 2. Depois faz 3.
Aí você vai pegando gosto pela coisa, aí depois você vai fazendo de 2 em 2, daqui a pouco você está fazendo de 10 em 10. Tá? E experimentação, né, cara? Você precisa ir validando os dados que você está montando. Fortalecer as habilidades, então, alfabetização de dados, storytelling, quer dizer, dados bonitos e recursos de análise. Então, assim, você também não pode fazer aquele gráfico estático, tá? É legal fazer aqueles gráficos que você... eu troco o mês, troco os dados. Eu consigo juntar um mês com outro mês para fazer uma análise comportamental? Consigo. Isso é fácil de fazer, tá, gente? Isso não é difícil de fazer. Tem o Power BI da Microsoft aí, que é de graça para rodar na própria máquina. E aí você paga uma continha lá de R$ 39,90, R$ 69,90, uma coisa assim, para rodar em nuvem. É barato. Não é um negócio absurdo. A mão de obra humana é mais cara do que as ferramentas. Tá? Porque se você botar um cara ruim para fazer isso, vai picar dinheiro. Entendeu? Então você tem que botar um cara que saiba o que está fazendo. Porque a ferramenta não é cara. O que é caro é a mão de obra para o cara fazer isso. E detalhe, né? Alta relação de confiança. Porque o cara vai ter que ter acesso a todos os seus dados, porque senão ele vai minerar o quê? A areia? Não vai. Precisa minerar seus dados. Afiar o kit de ferramentas, então, versão única da verdade. Cara, o dado não pode aparecer para mim de um jeito, para ele de outro. Se no final deu 10, cara, mesmo que eu veja um gráfico em pizza e ele veja um gráfico em barra, tem que dar 10. Tá? Você não pode manipular o dado em trânsito, como a gente fala. Entendeu? Eu já vi que o cara me pediu para fazer isso, eu falei, cara, não dá. Se aqui dá 10, lá vai dar 10. Se aqui der 20, lá vai dar 20. Entendeu? Se você não quer mostrar o dado para o cara, tudo bem. Aí a gente esconde o dado. Agora, o dado tem que representar a verdade. Tá? Então, esse modelo self-service é exatamente isso. O cara pode ir manipulando ali os dados e ver os dados que ele entende como necessário. Automação, porque, vamos lá, né? Ninguém é de ferro, não dá para ficar fazendo isso na mão. E aí você tem também ali a integração dos processos. Por exemplo, isso ficar conectado direto à sua base principal e conforme você vai, por exemplo, uma coisa que eu acho super importante, gráfico de manutenção. Cara, todo dia você tem que ver quanto de manutenção você está fazendo, quanto de instalação você está fazendo. Essa informação, ela está simples na sua base de dados, é uma informação que todo mundo tem, mas você olha aquilo todo dia. Pô, Lacê, todo dia? Se tiver num gráficozinho que você só bate o olho e veja o número, você pode olhar todo dia. Não tem problema. Isso aqui é para facilitar. Isso tem que estar aqui, ó, na mão do dono. Vou fazer uma tela, vou colocar lá na empresa, gestão à vista, tal. Tá bom. É maneiro também. Tá? Mas está na mão do dono? Você sabe quantas ligações você recebe? Você sabe por que você tem um atendente que resolve todos os problemas em menos de 5 minutos e um atendente que resolve todos os problemas com mais de 15 minutos? Por que eles fazem isso diferente? Porque isso impacta diretamente na quantidade de funcionário que você tem. Eu sei que o provedor é meio ONG, assim, adora contratar parente, tem dificuldade de demitir, etc. e tal. Mas, cara, você não precisa ser totalmente ONG também. Entendeu? Você tem que ter pelo menos um mínimo de medição e controle ali para saber por que você tem um cara que performa muito mais e um cara que performa muito menos. Por exemplo, eu tinha uma colaboradora que só atendia idoso. O pessoal abria o cadastro, via que era pessoa de idade, olhava para ela. Se ela não tivesse com alguém, passava para ela. Porque ela era a pessoa que Deus gastou toda a cota de paciência do dia que ela nasceu só nela. E ela conseguia fazer um idoso configurar uma televisão smart. Entendeu? E era engraçado que ela trabalhava de olho fechado, falando com a pessoa, assim, parecia que ela se transportava para a casa da pessoa para ajudar a pessoa a fazer. E, cara, idoso anda em clã. Eles fazem feudo. E aí o que eles fazem? Caraca, eu comprei a televisão smart e você não sabe, eu instalei sozinho. Eu liguei para a menina da internet lá e ela me orientou e eu sozinho consegui botar para funcionar. Que internet que você usa? Eu uso do João Internet. É ruim, contrata do Manuel Internet. Porque a menina vai te ajudar a fazer tudo. Cara, eu vivi isso com a minha mãe. Minha mãe mora no Rio de Janeiro, numa área de comunidade no Rio. O Rio de Janeiro é praticamente toda área de comunidade, né? Mas tudo bem.
A área de comunidade do Rio de Janeiro, ela é atendida por um provedor regional. Obviamente, não ia deixar ela comprar de uma operadora grande nunca na vida, né? Cara, ela é a maior garota propaganda do provedor. Sabe por quê? Porque o cara colocou o celular dela no Wi-Fi. Porque ela me ligou e eu estava num evento. Ah, comprei um telefone novo, filho, tal, super feliz. Você coloca para mim no Wi-Fi? Eu falei, pô, mãe, eu estou num evento agora, tal, não sei o que, de noite eu te ligo. Resposta que ela me deu, você mexe na internet do país inteiro, mas da sua mãe você não resolve. Pá, o telefone na minha cara. De noite, quando eu liguei, falei, mãe, tá mais calma, tá, vamos botar a internet para funcionar? Já botei, liguei para o menino do provedor, ele veio aqui em casa, configurou tudo para mim, eu até ofereci bolo para ele. E desse dia em diante, todas as amigas dela ficam infernizando até contratar a internet do menino. Por quê? Por causa de um telefone que o cara configurou para ela. A minha mãe é da área da saúde. Minha mãe e tecnologia são coisas que são, tem o ódio do outro. Mas ela precisa. Por quê? Porque ela tem neto. Não é para falar comigo, é para falar com as crianças. Entendeu? Então, assim, cara, se você tem idoso na sua base de cliente, cuida dele como uma moeda de ouro. Por quê? Eles andam em feudo. Eles trabalham, eles operam num grupo fechado, que todo mundo, eles são uma maçonaria da terceira idade. Todo mundo opera junto ali. Entendeu? Principalmente aqueles que fazem ginástica na praça, esses então são terríveis. Entendeu? Se eles fizerem dança junto, então, ferrou. Solidificar os dados, né? Então, alinhamento estratégico, você precisa saber o que faz. Então, estou gerando dado para quê? Para fazer coleção? Não, para tomar decisão. Governança de dados, democratização de dados, segurança e privacidade dos dados. Pelo amor de Deus, tu vai lá, combina um monte de dados, faz uma base feroz de dados e deixa esse troço vazar. Rapaz, você arrumou um problema que você não vai querer ter. Tá? Se ele vaza desorganizado, te arruma um problema, você imagina se ele vazando organizado. Então, LGPD de novo. E como é que a gente usa esse treco, né? Então, a gente tem aqui coisas que são ligadas totalmente a provedor de internet. Então, tomar decisão mais assertiva. Agilizar o processo de tomada de decisão. Essa é a questão que eu gosto de fotografar. Fotografa aí, vai. Depois posta lá e marca o gordinho. Então, assim, melhorar o embasamento das suas ações, diminuir o nível emocional das decisões. Gente, isso aqui é a coisa mais importante da Terra. Tá puto? Não toma decisão nenhuma. Esfria a cabeça e você resolve. Vai tomar uma decisão complexa que envolve muito dinheiro? Bota uma noite no meio. Se amanhã de manhã você ainda quiser tomar aquela decisão, você vai lá e toma. Tá? Para de fazer os troços no calor igual um maluco. Redução de custos e riscos. Reconhecimento de padrão e criação de regra com base em dados. Tá? Olha para os números antes de sair fazendo coisa igual um maluco. Otimizar não apenas todo o processo, mas fazer com que você evite de correr risco no seu negócio. Pô, tem aquele plano que nunca deu dinheiro, cara. Por que tu está instalando naquele troço ainda? Deu. Tem aquele distribuidor que você é super amigo, mas o cara está te metendo a faca nas costas. Deu. Tem outras fontes de link. Você está ainda batendo cabeça com determinados links antigos. Você precisa entender, tomar pé do seu negócio. Tá? Redução de risco a falhas estratégicas. A sua equipe de gestão toma decisão como? Te apoia como? Porque o cara é teu melhor amigo ou porque o cara está olhando para o teu negócio e alavancando ele? Agilidade nos processos, automação de processos com base em padrões, evitar erros, dar mais agilidade aos processos e automação de processos repetitivos. Está lá o cara procurando o cadastro do cliente toda vez que o cliente liga. Por que aquele telefone não está salvo numa base e quando aquela ligação entra, o cadastro do cara já não toma na cara do atendente? Aí você vai lá e ganha 1 minuto, 40 segundos de cada ligação, você tem 100 ligações por dia, você eliminou o funcionário, pô. Estou falando que o provedor é ONG. Integrar as equipes. Para de achar que o comercial odeia a técnica e a técnica odeia o comercial. Enfia uma coisa na tua cabeça, vocês que são técnicos que nem eu. Quem cresce rede é o comercial. Não é a gente. O comercial é que diz, vou vender ali. Você vai lá e constrói a rede ali. Porra, se ele depois não vender, o problema é dele. Aí você constrói onde o comercial manda. Agora, você mantém o cliente na base. Boa experiência de uso, boa performance, tal. A gente nerd mantém o cliente na base.
Mas quem põe o cliente para dentro é o comercial. Então, quem cresce rede é o comercial. Quem troca o teu roteador de borda é o comercial, filhão. Sabe por quê? Porque tu vai olhar para a cara do comercial e falar assim, a gente tem 10 gigas hoje e, pô, o equipamento está já ali no limite. Eu troco para um equipamento de 50 GB ou eu troco para um equipamento de 15 GB? Porra, não sei. Eu, técnico, engenheiro de rede velho, a resposta é, não sei. Você vai olhar para a cara do comercial e falar assim, a gente vai botar quantos clientes para dentro nos próximos 2 anos? Se o comercial falar, não sei, tu está ferrado. O comercial tem que ter mais ou menos uma ideia. Ah, eu vou dobrar a base de cliente. Aí você compra um tipo de roteador. Não, eu vou crescer a base de cliente em 20%. Você compra outro tipo de roteador. Então, quem escolheu o roteador? Foi tu? Não, querido, foi o comercial. Então, para com essa babaquice de ficar brigando com o comercial. Porque tu quer que ele entenda de roteamento. Mas tu também não entende de fechar negócio, filho. Então, deixa o cara fechar negócio e você rotear os seus pacotinhos e convive, que todo mundo vai ser feliz. Para de querer achar que o cara tem que ter de roteamento, que ele vai parar de falar para você, tu fica aí nessa tua caverna aí, tu não bota um cliente para dentro dessa porra. Tá? Então, cada um faz o seu pedaço. Contratar pelo currículo e demitir pelo comportamento. Cara, esse é o mantra atual, né? Você vai ler o currículo do cara é lindo, papel aceita tudo, LinkedIn também. Aí você vai trabalhar com o cara e o cara é uma besta. Então, você tem que entender quem é o cara. A menina vai morrer de rir ali. Você tem que entender quem é o cara, quem você está contratando. Ele tem sinergia com você, ele gosta de trabalhar 24/7 e ser escravo do celular. Porque eu faço essa pergunta para a minha equipe técnica. Falei, cara, tu tem noção que aqui tu vai ser meu escravo? Que eu vou acabar com a tua vida? Que eu tenho 5 casamentos nas costas? Aí o cara fica me olhando com o olho desse tamanho. Eu falo, essa é a vida do administrador de rede. Vai peitar o rolo? Já conversou com a tua esposa que tu agora vai ser escravo de uma rede? Que toda vez que ela der um defeito, se tiver no aniversário da sua filha, 10 minutos antes do parabéns, tu vai ter que sair de lá para fazer uma fusão? Para trocar uma rota do BGP? Tu tem noção que é isso que eu estou te contratando para fazer? Aí tem uns retardados que falam, tipo eu, né? É o que eu quero. Eu adoro. Pronto, aí eu contrato. Porque, cara, eu não tenho um cara que fala para mim assim, pô, o Lacê mentiu para mim quando me contratou. E eu sempre faço o quê? Pô, aniversário, essas coisas e tal, eu sempre peço para trás a esposa, porque ela é uma heroína. Ela merece uma estátua. É heróico que ela faz aturar nós nerds que operamos backbone. Entendeu? Porque, cara, tu sabe o que eu estou falando, né? Entendeu? Então, não tem jeito. Indicadores de performance e manutenção preventiva, né, cara? Porque se você olhar lá que o negócio já está para dar BO, porque historicamente aquele equipamento costuma parar com 3 anos de uso, 2 meses antes tu pode trocar ele, né? Tu tem histórico, você analisou os dados, não é excesso de zelo, é manutenção preventiva, tem um nome técnico para isso. Metrificação do cliente. Por que ele compra de mim e não do concorrente? Qual perfil me paga em dia? Qual perfil é meu cliente há muitos anos? Por que bônus para quem entra e não para quem está comigo há muito tempo? Personalização de atendimento, como eu tinha uma menina que só atendia velhinho. Qual o plano mais me dá dinheiro? Porque, afinal de contas, o provedor, embora ONG, mesmo ONG, precisa pagar conta. Qual o canal de venda você tem mais força? Sintonia com a estratégia mais precisa entre venda e marketing, para parar de também ficar brigando, 2 setores que tem que trabalhar junto. Desenvolvimento de novos produtos. Identificação de risco. Análise do comportamento do mercado para entender para qual direção o setor está indo. Então, vocês vêm aqui para ver isso? Tipo, para onde esse barco está me levando? É hora de vender? É hora de expandir? É hora de fazer o quê? Então, você precisa também estar antenado. O mercado se mexe. O mercado não é inerte. E para quem quer começar a brincadeira, tá? A parte de estatística e cálculo, você pode usar a Alura, a Audacity. Linguagem de programação, para quem é mais arrojado aí, tem o eterno, maravilhoso Python. Tá? Você tem aí, pelo menos, que saber usar uma biblioteca de machine learning para poder ficar mais fácil de você montar o quebra-cabeça.
Entendeu? Utilizar plataformas e comunidades para poder trocar experiência. Não é para trocar dados, é para trocar experiência, pelo amor de Deus. Tá? Para ninguém vir correndo atrás de você com LGPD. Então, a gente tem ainda aí outras ferramentas de plataforma, como Jupyter, Spark, tá? Plataforma de Machine Learning. Então, a gente tem aí uma série de plataformas que podem te ajudar nessa jornada. Tá? E, para fechar, isso aqui é uma foto da Quinta Avenida em 1900. Não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas modernas que a gente tem hoje, era malemar correio. E aí tinha um cara de carro, todo mundo chamava ele de maluco, e todo mundo de carroça. 13 anos depois, tinha um cara de carroça, todo mundo de carro. Então não adianta, cara. Ou você se mexe, ou você vai ser atropelado igual uma avalanche por cima de você. Se você não se mexer, você vai ser atropelado igual um rolo compressor. E aí, gente, existe uma formulazinha fácil para resolver isso. Eu tenho cultura e performance. Se o cara da minha empresa tem muita cultura e pouca performance, o que eu faço? Eu crio um ciclo aqui, ó. Eu treino, eu dou feedback, eu ainda consigo investir no cara, porque contratar perfil é muito mais difícil se contratar mão de obra técnica. Agora, se o cara tem pouca cultura, mas muita performance, eu tenho um outro problema, tá? Sabe aquele cara que vende pra caraca? Ou aquele cara que cuida da sua rede super bem, mas ele é inimigo de todo mundo da sua empresa? Meu amigo, manda esse cara embora. Ele é um veneno pro teu negócio. Ele é uma âncora no teu negócio. Então, você dá a oportunidade, ó. 3 feedback, trabalho e engajamento. Não funcionou? A empresa não é ONG. Pica o pé no cara. Vai ser caixa preta lá no concorrente. Some daqui. Entendeu? Vai lá fuder a vida dele. A minha não. Entendeu? Agora, também é o seguinte, né? O cara tem pouca cultura e pouca performance, meu amigo. É 2 conversas. Não alinhou, tchau. Entendeu? Não temos mais 70% de margem igual a gente tinha no começo da internet, não. Está todo mundo operando margem pequena agora. A briga está de foice. Então, aquele dinheiro que ficava voando dentro do provedor lá, que você contratava todos os seus primos, todos os seus amigos, todos os seus parentes, e aquele troço ainda dava um caminhão de dinheiro depois, morreu. Agora o jogo ficou sério. Agora, também é o seguinte, né? O cara tem muita cultura e muita performance, você não promove, você não dá uma participação no lucro, você não dá um bônus, um 14º salário, você não transforma o cara no sócio, em nada, e acha que o cara está ali por amor, provavelmente ou ele vai virar teu concorrente ou ele vai virar sócio do teu concorrente. Porque também, cara, o cara não vive de luz, né? Aí tu tá andando de Land Rover e o cara é de uninho com o seu adesivo do lado. E tu acha que tá fazendo um favor para ele fazendo isso. Porra, aí também tu tá de sacanagem. Entendeu? Então, assim, esse aqui você fica lambendo até o dia que você enche o saco para mandar ele embora. E esse aqui você nunca faz nada porque você acha que ele está felizão. Ele gosta de trabalhar aqui. Ele trabalha por amor. Esquece, filho. O cara paga a conta. Tá? Então tá aí, ó. Em empresas são comuns. E, cara, esquece esse negócio de família, tá? Empresa é time. Entendeu? Empresas são como um time profissional de esporte. Não é um time recreativo. Líderes, em todos os cargos, devem ter em mente o seguinte: devemos contratar, desenvolver e cortar de forma inteligente. A mesma força que você tem para contratar, você empenha em desenvolver o cara. O cara não quer ser desenvolvido? Tchau. Vaza. Liberta ele para o mercado. Tá? E, cara, tenha sempre as melhores pessoas que você puder ao seu redor. Gente boa atrai gente boa. Gente retardada atrai gente retardada. Eu sempre quero estar cercado de pessoas que são mais inteligentes do que eu, porque elas me puxam para cima. Se eu sou o mais inteligente do grupo, ferrou. Eu só tenho uma tendência, ir para baixo. Ou eu gosto de estar cercado de baba-ovo, porque tem cara que gosta de estar cercado de baba-ovo. Entendeu? Aí é uma escolha, tá? Não é a minha escolha. E aí você tem aqui um gráficozinho para poder também analisar seus líderes, né? Então lá, potencial versus desempenho. Então você tem um cara... A menina vai me bater. É bom que o próximo palestrante é muito meu amigo, eu vou tomar só 5 minutos dele. Então, ó, e fica para assistir o cara, porque o cara é bom. Então, assim, modelo de competência e desempenho. Cara, o cara tem baixo desempenho, ele é insuficiente
Some com esse cara, pelo amor de Jesus. Está fazendo o que com ele? Para de ser ONG. Faz o seguinte, tira do teu prolabore o salário dele e deixa ele em casa jogando videogame. Tira ele da empresa. Para de fazer caridade. Tá? Agora, existem outros níveis, né? Inclusive o que eu gosto muito, chamado questionável, é aquele cara que você está na dúvida ali, empenha um pouquinho de esforço nele. Se não for, cara, pica o pé no cara. Para de ser legal. Agora, os caras que estão aqui, ó, o cara é comprometido, o cara tem alto potencial, o cara, porra, tem um forte desempenho, e tu não dá valor a esse cara, tu também vai perder ele. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai picar o pé em você. Se você não se mexer. Se você não der valor às pessoas que estão ali caminhando com você. Entendeu? Então, assim, é extremamente, sendo uma empresa, um time, como avaliar os líderes? O líder precisa ter claro que o desempenho dele é medido pelo desempenho da equipe. Você é líder de uma equipe? É. O resultado da sua equipe é o seu resultado. Para com esse negócio de, não, porque o Joãozinho da minha equipe fez essa merda. Você que fez, filho, senão o Joãozinho era o chefe da equipe. Assume a bucha para você. Agora, seus líderes estão preparados para isso? Se não tiver, sabe quem que é o bosta? Você. É triste dizer isso. Mas será que você é o melhor líder para a sua companhia? Por exemplo, o tão idolatrado Steve Jobs não era CEO da companhia. Ele botou o cara da Pepsi lá. E ele tocava o quê? A área de desenvolvimento de produto. Ele era menos por causa disso? Não. Ele era muito foda por causa disso. Eu sou foda em desenvolver produto. Eu vou dirigir a companhia? Não. Bota o cara lá para dirigir e vai ser foda onde você é foda. De repente, você é o melhor lançador de fibra do país. E tu tá lá querendo lidar com financeiro, comercial e marketing. Numa puta zona de esforço, se matando, fazendo um monte de cagada, dando o seu melhor. Deu? Não, cara. Vai lançar fibra, porra. A empresa precisa de bom lançamento de fibra também, precisa estar corretamente lançada. E bota um cara lá que entende de marketing comercial e financeiro, uma vez por semana faz o alinhamento com esse cara e pronto, a empresa é sua. A empresa é sua, é você que vai lucrar com isso. Não é demérito nenhum. Eu não sei porque o cara tem essa pira na cabeça de que ele tem que ser o seu Manuel da padaria, que manda aqui sou eu. A última decisão é minha. E eu estou fazendo um monte de merda e não estou vendo. Fica a dica. Tá? Você como líder, está preparado para isso? Já se perguntou? Acho bom perguntar. Gente, eu sou da Solintel, estou aqui no final do corredor, lá no cantinho, lá tem um stand azul, estarei lá. Não vou abrir para perguntas, infelizmente, porque eu consegui estourar o tempo aí já em 4 minutos. Tá? Não levanta daí, fica para o meu amigo falar com vocês, porque o cara manja do negócio. Tá? Muito obrigado, espero ter colaborado com vocês. Qualquer dúvida, eu estou lá no stand. Depois da palestra dele, tem um outro painel que eu vou estar de novo para a gente continuar essa briga aqui. Muito obrigado, boa tarde a vocês, bom evento.